Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 196 do seu podcast favorito de velocidade, aquela edição das quintas-feiras, né? Aquela edição que você manda e a gente obedece. Você manda suas perguntas e a gente responde. E a gente responde todas as perguntas. Qual podcast que faz isso? Eu sempre pergunto e você me responde. Nenhum, somente o Loucos por Automobilismo, que responde todas as perguntas dos seus espectadores, né? E é o que nós vamos fazer aqui hoje. E como você já sabe, né? O Adalto está de férias, está lá na praia, nessa hora deve estar lá na areia, tomando um chazinho com torrada, bronzeando, apesar que agora já não tem mais sol, né? Agora nós estamos gravando aqui às 15 para 6, ele já deve estar tomando um banho para ir comer aquela pizza perto lá do hotel em que ele está ficando. Eu não vou falar onde é, porque não quero que os fãs invadam atrás do Adalto para fazer perguntas para ele. Mandem as perguntas para nós, aqui no Loucos pro Automobilismo, porque hoje eu estou aqui acompanhado dele, o nosso grande amigo, aquele que nós amamos odiar, grande Fábio Campos, de volta ao Loucos por Automobilismo, de volta aos podcasts. E aí, senhor Fábio Campos? Voltando hoje, seu Bruno Aleixo, voltando hoje, até nervoso aqui, sentindo aquele frio na barriga, que não importa quantos anos de podcast a gente faça, a gente acaba sentindo um frio na barriga, ainda mais voltando numa edição, sendo, digamos assim, emparedados pelas perguntas dos nossos ouvintes, que eu já dei uma olhadinha na página, e a galera mandou pergunta, né, muito legal. E a gente tem tanta coisa para falar, né, Bruno? Esse ano a gente vai falar de muita coisa. Esse ano vai ser um ano de muita coisa nova, muita análise nova, muita descoberta, muito aprendizado. Tentei não olhar todas as perguntas para não estragar a surpresa do momento. Dei uma batida de olho ali para ver o volume. E é muito legal que a galera mandou e a gente vai dominar isso aqui, né? Quando você falou na edição passada, né? Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Fazem a festa. Se hoje a gente ainda está limitado pelas perguntas, eu não sei a próxima terça-feira qual é a pauta, não me passaram ainda, mas eu espero fazer disso aqui uma verdadeira casa da mãe Joana. Vamos bagunçar o coreto. Eu teria várias perguntas para você, porque nesse mês de janeiro aí, né, fevereiro, agora já estamos aí mais da metade de fevereiro, o assunto ainda continua sendo, né, aquele grande prêmio de Abu Dhabi e tal. Há muita revolta, há muita felicidade, há muita tristeza, há muita raiva, há muita briga. Enfim, os sentimentos continuam exacerbados, né? E eu acredito que ficarão assim até o dia em que tivemos o primeiro GP de 2022. Eu achei que com os carros começando a ser divulgados, assim, né? Os carros novos da Fórmula 1, a coisa até o assunto mudaria, mas não muda não. O pessoal continua querendo saber coisas desse. Eu teria várias perguntas para te fazer sobre isso, mas eu já dei uma olhada aqui nas perguntas dos nossos queridos confrades, né, como diz o Adalto, e já tem milhares de perguntas sobre este tema. Então eu não vou me adiantar aos nossos amigos, não. Vamos esperar, porque é bom que eu quero saber eu quero muito saber como que o Fábio processou tudo isso ao longo de janeiro e fevereiro, assim, em termos de notícia, né, que aconteceu, se mudou ou não a opinião. Mas vamos deixar os ouvintes perguntarem. Você está vendo os nossos twitters aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Fábio é o @CampusFB, e o do Adalto, né, que está lá na praia, né, se divertindo, né, diz ele que são férias merecidas. A gente acredita, né, ele é o chefe, né, então a gente não pode também ficar muito contestando, mas o Twitter dele é o @AdaltoRacing. Aliás, as perguntas aqui, várias pessoas mandaram pergunta para o Adalto, a gente já falou que ele está de férias, então nós vamos responder aqui as perguntas que forem direcionadas ao Adalto. Pergunta pro Adalto, não, eu não respondo, não. É desaforo. É desaforo, tá lá no post. Então, tá escrito no post de pergunta que ele tá de férias, poxa. Então, se você não responde as perguntas do Adalto, a gente fica por aqui. Um grande abraço para todo mundo. As perguntas do Adalto a gente vai responder aqui. Não, mas se você teve perguntas para nós e teve, inclusive, elogios para você no seu programa passado. É verdade. Programa sobre os simuladores e os games. Simuladores, é verdade. Tem até perguntas sobre isso. Fico muito feliz quando as pessoas fazem perguntas sobre o tema da terça-feira. Não é muito comum, não, mas acontece. Mas aí, se você sentir falta da resposta do Adalto, você manda para ele lá no Twitter dele, enche o saco dele. Quem sabe nas férias ele não responde, né? Muito bem, vamos começar então com o nosso... Vamos sem mais delongas, né? Começar com as perguntas, porque tem várias perguntas.
E vamos começar com o doutor Comico. Ele pergunta o seguinte: gostei da indicação do Eduardo Freitas como diretor de provas. O outro da DTM, confesso que não conheço. O que vocês acham dessa decisão da FIA de ficar revezando os diretores de corrida? 2 pessoas tomando as decisões. Não seria mais interessante? Bom, vamos lá, Bruno. A gente foi surpreendido, eu acho, não só com eu acho que a decisão de 2 diretores, alguns até já especulavam que poderia acontecer, enfim, ela é perigosa, ela é arriscada, porque você estava perguntando como que eu estava processando as notícias de janeiro, né? Até já comecei a tuitar sobre isso, né? É impressionante como, para mim, a evolução do esporte não está na pauta de ninguém, de torcedores, de fãs, de sites, tal, apenas o ataque, né? Correções sobre Abu Dhabi, claro que precisavam ser feitas, a gente já tinha falado isso aqui no ano passado, mas entre correções e evoluções, essa segunda eu acho que está faltando. Como evoluiu o esporte? Cadê a discussão sobre corridas em bandeira verde, sempre terminar corridas não estando sob safety car? Essa é uma discussão que a gente pode ter aqui até mais na terça-feira, enfim, tentando aqui já emplacar a pauta, aqui, já chegando e tentando emplacar a pauta. Eu acho que a direção de a decisão de 2 diretores de prova, ela é perigosa, porque a questão toda é padrão. Né? O que se cobra do Michael Masi, que se cobrou muito, era padrão. E faltou padrão a ele algumas vezes. Não estou nem falando de Abu Dhabi só, não. Abu Dhabi foi aquela... Né, ninguém imaginava que ia acontecer, e os fatores eram... ninguém pensava que seriam exatamente aqueles. Saiu tudo de repente do nada. E mudou a pauta das férias, né, Bruno? Eu acho que eu até falei isso no ano passado, não me lembro se foi aqui. Era para estarmos nessa época apenas saboreando a novidade, carros novos, a expectativa, o aprendizado, mas não. A imprensa toda teve a sua pauta completamente mudada por Abu Dhabi, porque tem sim que ficar em cima, nós temos que falar desse assunto, é preciso se analisar o que está acontecendo, o que não está acontecendo. A pauta foi quebrada, Bruno Aleixo. Eu acho que a decisão é perigosa porque envolve uma quebra de padrão. Só que a principal notícia, eu acho, do dia, que me surpreendeu, não sei quanto a você, Bruno Aleixo, é a volta do Herb Blash, para ser ali digamos assim, o cargo dele é conselheiro permanente, né, uma coisa assim. Mas ele pode ser o ponto de estabilidade. Ele pode ser o cara, se ele for para todas as corridas, ele tem que ir para todas as corridas, para que a função dele seja plenamente exercida, ele pode ser o ponto. Porque, gente, DTM e WEC são coisas de onde vem um e o outro, são completamente diferentes da Fórmula. Completamente diferentes. Dinâmica, regra. O WEC, por ser da FIA, né, o WEC WEC, para quem não sabe, né, Mundial de Endurance, ele tem mais semelhanças, mas a intensidade da Fórmula 1, a velocidade, a questão de parada de boxe, a questão de acionamento de bandeira vermelha, essas coisas são diferentes. Então, Bruno, tomara que esses caras tenham um padrão. Tomara que esses caras sejam acompanhados de mais esclarecimentos, que não vieram ainda nesta terça-feira, quinta-feira, quando foi divulgada, né, Bruno, a saída do Masi. Eu queria saber quanto eles pagaram pro Herb Blash para tirar ele da aposentadoria, que olha, vou te falar, não deve ter sido pouca coisa, não. Totalmente aposentado, porque ele envolve com projetos de engenharia, ele estava acompanhando outras categorias, eu vi ele na W Series, se eu não me engano, então ele não estava em casa, ele não falou assim, sai de casa, não, ele foi redirecionado para a Fórmula 1. Eu acho que o Herb Blash tem um pouco daquilo, né, Bruno, assim que o Charlie White tinha, né, mais paixão pelo esporte acima de tudo, e o cara, eu acho que ele entendeu que seria necessário, ele pode contribuir, e pode mesmo, porque o Michael Masi não tinha um Herb Blash. Isso a gente pode discutir. Deve ter pergunta que a gente vai esbarrar nisso, então eu não vou me adiantar. Não, eles vão tentar uma configuração diferente, porque essa configuração do poder centralizado em uma pessoa não funcionou também, né? Então. Isso nós falamos aqui, né, Bruno? A gente sabia, eu acho que nós fomos os únicos que botamos esse dedo na ferida bem lá recente, né? Próximo a Abu Dhabi, as coisas que o Michael Masi cuidava, que o Charlie Whiting cuidava, e ele herdou tudo, eram muita coisa. Só para te dar um exemplo, assim que acabou Abu Dhabi, teve uma comitiva que saiu de Abu Dhabi, sabe para onde? Para Las Vegas, para analisar um possível traçado, para analisar uma possível pista, locais. Eu duvido que o Michael Masi não estava nessa comitiva. Duvido, não sei quem estava, sei que essa comitiva existiu, mas eu duvido que não estava. Então você pensa bem, Bruno, Abu Dhabi, aquele estresse, aquele final de ano, todo mundo estafado, querendo ir para casa,
e os caras ainda pegando avião para ir para Las Vegas. E o cara foi para a Arábia Saudita 18 vezes antes do Grande Prêmio da Arábia Saudita. Enfim, o cargo tinha que ser repartido. Nós falamos isso. E foi repartido. Muito bem, ó. Silvano Souza, sabemos que a tendência dos carros de 2022 serem mais ariscos. Sendo assim, a tendência é que os melhores pilotos se sobressaiam. Na visão de vocês, a hierarquia de pilotos com esse novo conceito de carros tende a ser a mesma? Dá para cravar quais são os pilotos melhores dessa temporada? Primeiro, segundo e terceiro? Nossa. Quem que é esse? Quem que é esse? Silvano Souza. Já vou puxar a orelha do Silvano Souza. Silvano Souza. Olha, a gente tem que analisar como que o peso do piloto vai ser nesses carros. Eu acho impossível saber. Agora, depois a gente vai saber. Mas agora, por fotos, um testezinho ou outro aqui, uma rodadinha ou outra ali, é muito difícil. Esse carro, ele foi construído para seguir outro carro de perto. As propriedades dele são essas. Isso pode aumentar o peso do piloto ou não. Agora, o quanto os carros vão ser equilibrados é que também vai pesar. Independente da dirigibilidade, que é o que eu estou falando, né, Bruno? Se o pelotão estiver muito junto, o que é, eu diria até improvável, embora tomara que eu esteja errado. Se o pelotão estiver muito junto, o cara que se adapta à pista vai sobressair. O cara que se adapta bem à condição climática vai sobressair. O cara que é mais adaptável a equipamentos diferentes vai sobressair. Agora, cravar isso... Você quer cravar, Bruno Aleixo? Cravar isso agora... Fã de Fórmula 1 se ilude muito fácil, né? Eu vejo esses carros sendo lançados, eu já fico empolgadíssimo, já acho que vão ser corridas espetaculares e tal, mas não dá para saber nada disso. O Doutor Caveira, estava sumido, hein, Doutor Caveira? Sumidíssimo. Ele mesmo falou aqui, ó. Caveira. Finalmente peguei esse tópico aberto. Muito bem, chegou cedo. Pergunta, notei que tanto Ferrari quanto Aston Martin tem vários buracos na lateral do carro e optaram por uma lateral de 2 estágios. Qual a utilidade aerodinâmica deste conjunto? 2 estágios mais buracos no carro. Olha, doutor Caveira, já vou te decepcionar. Porque é o seguinte, toda a Fórmula 1 que a gente aprendeu até hoje não é um pedaço aerodinâmico que define vitória ou derrota, um carro ir bem ou um carro ir mal. É o conjunto. A gente tem que ver como que as soluções... Deve ter pergunta, não sei, falando sobre as suspensões, que são pedaços. São partes que estão sendo... Deixa eu falar, o Adalto meteu um negócio de push rod aqui umas 2 semanas atrás. Rapaz, o pessoal pegou isso para assim, todo mundo quer saber. Que a McLaren, né? A McLaren trabalhou esses dois conceitos, né? Pull rod, push rod. É porque o pessoal esperava o da Ferrari e o da Ferrari não veio do jeito que todo mundo achou que vinha, né? Não sei explicar, eu sou muito ruim nessa parte técnica. Não, pois é, mas é isso que eu queria dizer, gente. Assim, eu vou decepcionar muitos fãs de Fórmula 1 que mandarem perguntas pedindo pra gente, por fotos, definirem as coisas de 2022. Eu não sou o tipo de analista que define por fotos. Eu já vi muita gente, não, porque olha aqui, esse carro vai ser mais assim, esse carro vai ser mais assado. Tudo é um conjunto, as suspensões se aplicam nisso. Isso que o doutor Caveira perguntou, se aplica nisso, é o conjunto. A gente só vai ver se funciona, se é uma sacada. Pode ser uma coisa que não faz tanta diferença. Por exemplo, aquela grande sacada do difusor da McLaren, em 2021, lembra que a gente falou aqui antes da temporada começar? Elas usavam a barra central do carro ali para fazer mais ou menos um papel de difusor. Eu achei que aquilo ia ter muito mais efeito do que teve. Não teve tanto efeito. A McLaren foi até bem um ano, mas depois caiu, enfim, a gente já falou várias vezes sobre isso. Então, gente, não adianta a gente bater o olho em foto e dizer, olha, essa equipe deu o pulo do gato por causa disso e daquilo. O conjunto, tem tanta variável, gente. O combustível é novo, isso vai interferir no motor. O pneu agora, gente, o aro passa a ser de 13 para 18. É tudo tão diferente que não é um buraquinho aqui, uma suspensão aqui, que vai definir quem vai ser o melhor. A gente pode analisar. Confesso que a gente realmente pode ver aqui, ó, esse aqui fez isso de diferente do outro. Agora, o que é mais certo ou não? A questão do buraco, ela é muito... Não sei exatamente o que ele está se referindo. Ela é uma... Eu acho que ele está se referindo àquela grelha. No Aston Martin tem uma grelha assim, em cima do... A gente até falou disso aqui no último Loucos. Tem uma grelha em cima onde fica o radiador ali, né? Na lateral. E o da Ferrari também tem, só que o da Ferrari é um pouco mais próximo da tampa do motor ali.
Isso tudo é conjunto o projeto aerodinâmico em conjunto. Isso é muito difícil saber o que o cara quis fazer, qual vai ser o efeito. O que o cara quis fazer, você pode até analisar ali com foto, fazer aquela simulação do trajeto do ar, mas depende de como os caras estão trabalhando, processando esse efeito solo. Como que cada um vai processar esse efeito solo é vital para a gente analisar essa parte de baixo do carro. Né? Ele quer saber também se tem alguma chance da FIA dividir o título de 2021 entre Hamilton e Verstappen. Rapidamente essa resposta, hein? Rapidamente? Cara, a chance é 0. A FIA não vai mexer no resultado da corrida. Se a FIA não mexeu no resultado da corrida de Singapura 2008, ela não vai mexer nesse. Porque aquilo ali, Singapura 2008, houve um roubo que não foi da FIA. Era um roubo. 2021 não é um roubo, é um erro, mas foi da própria FIA. Então a FIA não vai alterar o mecanismo que ela utilizou, ela vai passar o pano nisso aí até o final. Eu pensei muito sobre a questão de dividir o título. Confesso que nos meus janeiros, comecinhos de fevereiro, eu pensei se isso não seria uma solução. Mas não vai acontecer. Entre eu pensar e acontecer, não vai. Não vão fazer isso. Muito bem. O Drácula tá perguntando pra gente qual é o lançamento que mais surpreendeu. Se a Ferrari, ele falando que a Ferrari está demais, na opinião dele. Ficou bonita mesmo a Ferrari, né? Legal. Eu acho que os carros estão muito mais bonitos do que eu esperava. Né? Isso aí realmente tem que admitir, viu? Tá bem bonito mesmo. E tem uma coisa também. Esses carros de 2017 era muito difícil a gente ver as diferenças entre eles. Esses de 2022, não. A gente consegue ver as diferenças assim, de desenho. Tem uma frente um pouco mais alta, outra um pouco mais baixa, aí outro tem a lateral, tem um duto que vai para baixo, outro que vai para cima, outro tem uma grelhinha ali. Mas no detalhe, né? No detalhe, mas é porque o outro nem no detalhe. Se a gente vê o corpo do carro, eu estou achando os carros muito parecidos, assim, na essência, à distância. Claro que o nosso olho também vai ser treinado, né? A nossa visão vai ser treinada à medida que a gente vê um treino desses caras. A gente vai se acostumar, a nossa pupila vai se adaptar a bater o olho nas diferenças. Para mim, eu estou achando os carros até muito parecidos, o que eu acho positivo. Quanto mais diferentes os carros parecidos não significam carros idênticos. Vamos lá, são coisas diferentes. Os carros parecidos são positivos, porque quanto mais variação de projeto, mais variação de desempenho há a chance de acontecer. Eu acho que alguém me perguntou no Twitter, né, se esses carros estão mais bonitos que outras épocas. Eu não sei dizer. Os únicos carros que me assustaram foram os de 2009. Em termos assustaram para mal, né? Para o mal. Parecia um Lego, né? Não da BMW, a Renault, eu me lembro assim, de não reconhecer aquilo como Fórmula 1, até a pupila se acostumar, até os olhos se acostumar. Depois que os olhos se acostumam. Mas os carros não. Os carros de 2022 estão com a cara agressiva, uma cara bonita. Os bicos estão bem elevados. Me impressionou vendo a Aston Martin na pista e as fotos, como que as asas estão para cima, né? Tentar pegar esse ar, é efeito solo, né? Entrar por baixo agora é jogo. É melhor agora entrar o ar por baixo, né? Então os caras vão tentar pegar isso da melhor maneira. Os carros estão bem parecidos. Eu acho que o que mais me surpreendeu, para responder a pergunta dele, eu acho que foi a McLaren pela ousadia na suspensão. Ponto final. Não vou usar cravar o que isso significa ou não sei. Mas eu acho que a McLaren arriscou mais em termos de projeto. Eu também achei os carros bem bonitos, até agora, né? Depois pode ser que eu mude de opinião. O André Aires, o maior prejudicado de Abu Dhabi foi o Verstappen, que terá que carregar para sempre um título manchado pelo Masi. A imagem da Fórmula 1 que teve sua integridade jogada na lama, ele está perguntando, olha, dei a entonação totalmente equivocada para perguntar. Então você vai eu vou repetir, viu, André Aires, que a entonação aqui foi simplesmente ridícula. Ele está perguntando, o maior prejudicado de Abu Dhabi foi o Verstappen, que terá que carregar para sempre um título manchado pelo Masi, a imagem da Fórmula 1 que teve sua integridade jogada na lama, ou os telespectadores que pensavam que estavam assistindo o esporte viram um final mambembe WWE. Fabricar emoção descumprindo a regra é esporte ou circo? Fábio, eu vou chegar num ponto que eu queria falar. Eu fiquei pensando, né? Eu não acho isso, né? Não concordo com o que ele está falando. Eu acho que o final da Fórmula 1, para mim, a última volta de Abu Dhabi, é tudo que eu queria ver, foi memorável, a briga dos dois pelo título, maravilhosa. Mas as manifestações de insatisfação foram tantas que eu fico tentando me colocar no lugar de quem está assistindo e tal. Você passou por esse processo também?
Não, eu acho o seguinte, Bruno, concordo com você e eu não acho que a terceira opção do ouvinte proceda. Porque eu fiquei pensando nisso, né? Muita gente curtiu a última volta, se deliciou com a última volta e depois, vendo tudo, passou a detestar a última volta. Eu não passei por esse processo e nem nunca vou passar, porque a minha admiração pela última volta jamais vai ser abalada. O que não significa fechar os olhos para os erros que levaram à última volta. Houve erros na última volta. Houve um regulamento lá que dava margem. Houve, principalmente, o choque de duas regras, uma escrita e outra não escrita. As regras escritas indicam procedimentos certinhos para se fazerem relargadas de prova. As regras não escritas, que eu acho que está faltando a discussão atual no mundo da Fórmula 1, são as regras da Liberty forçar um final em bandeira verde. Então, houve um choque de regra não escrita e regra escrita. Ah, Fábio, mas as regras escritas têm que prevalecer. Tem que prevalecer. Agora, as regras não escritas são para o bem do público. É por isso que eu não metralho o Michael Masi desde o ano passado. O Michael Masi errou, mas errou para fazer automobilismo. Errou com a intenção de fazer corrida. A gente vê tanto erro anti-corrida, ou não erro, né? Tanta tramóia anti-corrida. Haja visto Bélgica, que a gente pode até falar também, porque vieram mudanças bem abaixo do que eu acho que deveriam, mas vieram. Qualquer mudança pós-Bélgica seria positivo, qualquer coisa que evite aquilo já seria alguma coisa. Então a gente teve esse choque. Agora, Bruno, o que você está falando da reação das pessoas, né? Eu me impressiono como fã de Fórmula 1, uma enorme parte dele foi sugado para esse mundo de hoje em dia, onde eu defendo o meu acima de qualquer regra, ou a regra prejudicou o meu piloto, eu sou injustiçadinho e não quero conversa. A polarização chegou. Já tinha chegado, né? Mas explodiu pós-Abu Dhabi. Porque ou é o cara que quer dane-se o regulamento porque o meu pilotinho ganhou, ou o cara que foi tudo roubado porque o meu pilotinho perdeu. Esse extremo ele está atrapalhando demais a discussão. Demais. Eu estou vendo vários jornalistas colocarem isso nas suas matérias, começarem a ponderar isso. Eu lamento, não que os jornalistas estejam errados, mas eu lamento que isso tenha invadido a discussão. Né? O primeiro tópico dele é interessante, que ele coloca, o Verstappen vai carregar um título manchado. Quando a gente foi perguntado disso aqui o ano passado, eu lembro que eu falei, cara, quem quiser olhar para o título manchado, que olhe, as pessoas que vão ter rancor, não, mas cada vez mais, infelizmente, a mancha está se consolidando, está se consolidando uma mancha. Abu Dhabi foi uma mancha, ficou uma imagem manchada mesmo, isso aí realmente ficou. Por um procedimento, pelo atabalhoamento, pelo vai não vai, pelo muda não muda. Eu espero que não fique marcado 2021 por isso. Porque, olha, Bruno Aleixo, para terminar a resposta, olha como nós perdemos, nós todos, Fórmula 1, né? Janeiro e fevereiro, que nós deixamos de saborear, não só um 2022, que é um ponto de interrogação delicioso de se ter. A gente não tem noção de absolutamente nada. Quem vai vir bem, quem vai vir mal. E isso, em se tratando de Fórmula 1, é raríssimo. É raríssimo. Então vamos saborear esse momento. Como nós também não saboreamos, Bruno, o que é mais triste, não saboreamos um 2021 espetacular. Absolutamente espetacular. Por causa de 2 pilotos, claro. Tem sempre esse asterisco. Mas essa nuvem fica. E essa nuvem é chata. Tem que ser discutido, como eu falei no começo do programa. Tem que virar pauta. Mas é triste, não deixa de ser triste que a gente não possa saborear coisas boas para ficar ali apurando e analisando, e diretor de prova e regulamento e regras e até advogados, enfim. Isso, tá entrando no mundo jurídico para poder comentar a Fórmula 1. O legadão da Fórmula 1, ele não faz pergunta, ele pede para a gente se lembrar de quem só ouve o podcast, porque às vezes fica difícil entender algumas coisas. É verdade, viu? É verdade. Bom puxão de orelha, porque às vezes a gente se deixa levar aqui, porque agora tem imagem, mas tem gente que só ouve, né? Agora tem imagem, já tem um ano. Já tem muito tempo que tem imagem, mas a gente precisa lembrar mesmo, tá certo. A gente vai tentar não fazer mais isso. É verdade. Arno Sontag, ele quer saber o seguinte, gostaria de saber, baseado nas imagens, quais equipes estão usando a suspensão dianteira push rod ou a pull rod? E se a suspensão traseira usa obrigatoriamente o mesmo modelo da suspensão dianteira? Não,
Não usa, não. Pode haver risco. A gente já viu vários projetos, não só na Fórmula 1 e fora Mundial de Endurance, vários projetos que o cara ele usa assim, um sistema de suspensão na frente e outro atrás. Eu não sei aqui de cabeça quais estão usando qual. Posso até fazer isso no final de semana. Né? Esse final de semana eu tenho tanta atualização para fazer, de correr atrás, tanta coisa para pegar, tanta coisa para anotar, que eu posso até dar uma olhada nisso. Agora, de cabeça, eu não sei, até porque é bom a gente esperar um pouquinho, porque tem mais carro para vir, né? Mais carros sendo apresentados. A Mercedes apresenta amanhã, né? Na sexta-feira. Exatamente, grande expectativa aí, né? Para quem está ouvindo o podcast no dia que ele foi lançado, na quinta, serve o amanhã, né? Amanhã em podcast é sempre muito perigoso de usar. Mas na sexta-feira. Então, quem sabe vendo, depois de ver todos os carros, a gente já consegue traçar ali uma tendência ou não. Agora a gente tem que ver quem vai errar e quem vai acertar, né? Vai ter gente que vai errar. Cada vez mais que eu tô olhando, eu tô pensando, vai ter gente que vai acertar muito e deve ter gente que vai errar muito. Vamos lá. Romeu Silva Las Casas, vi hoje num grupo do WhatsApp, que o Binotto acha que a turbulência... fake news aí, tá ok? Que o Binotto acha que a turbulência gerada para o carro de trás vai ser a mesma coisa. Vocês acham que isso pode realmente acontecer? Ele tá pessimista, hein, o Binotto, se for verdade. Não vi ele falando nisso em lugar nenhum, não. Eu vi um engenheiro, acho que da Mercedes, dizendo que pode... o Franz Tost, que é o chefe da Toro Rosso, da AlphaTauri, disse que pode não ter tanta diferença. Eu acho que assim, igual ao ano passado é impossível. Igual era até o ano passado, é impossível. Porque você tem o efeito solo, você tem outras propriedades. Né? E a coisa foi estudada. O ar vai passar mais por baixo do carro. Isso não tem como errar. Agora, existem os gráficos da FIA. Né? Existem os gráficos do pessoal que fez o estudo. São 471 milhões de horas de simulações, né, que os computadores fazem, tantas simulações simultaneamente. Aonde o carro perdia 85%, ou ele só tinha 85% de... Onde ele tinha 57% de aderência, na distância de um carro, se eu não estou enganado, estou fazendo de cabeça, ele caía de 100, né? Vamos lá, o carro está livre, está sozinho na pista, ele tem 100% de efeito aerodinâmico. Quando ele estava um carro de distância do outro, ele caía para 57%, alguma coisa assim. Agora ele vai cair para 85% apenas. Ele vai manter a sua força. Agora, tudo isso é teórico. O carro não foi testado na pista. Então, pode ser mais difícil do que se planejou? Pode. O Ross Brown até falou, olha, a gente pode errar. A margem de 5% para lá, 5% para cá, nesses 57%, 85% que eu estou falando. Mas mesmo se errar, não há, e não é nem errar não, gente, é porque o carro é pensado de uma maneira, mas os engenheiros criam outras coisinhas. Eles vão ali, um detalhinho aqui de asa, um detalhinho aqui, embora não possa se mexer tanto, isso muda o alvo. O tal dos 5% mais para lá, mais para cá. Mas independente disso, gente, não vai ser igual era. Não vai ser difícil como era. E eu sempre digo, para encerrar, Bruno, sempre digo, gente, 2022 não é o final de um projeto, é o começo de um projeto. Então, mesmo que ainda não seja como a gente espera, há margem para se mexer. Há ajustes que serão feitos. A própria Fórmula 1 fala isso. Então pode não ser como se espera, mas que não vai ser como o ano passado, não vai ser. Não vai. O Gustavo Esteves, ele quer saber se a FIA não tirou o Masi antes, porque tinha medo de admitir que ele manipulou o final da corrida em Abu Dhabi. Eu vi essa foi uma das perguntas que eu bati o olho antes do programa. Eu acho que não faz muita diferença o timing não, cara. Eu acho que tirar o Michael Masi agora e tirar o Michael Masi se tirar, não sei se ele está querendo dizer isso, né? Tirasse no dia seguinte, talvez seja isso que ele queira dizer, né? Seria mais uma confissão de culpa, né? Uma confissão de culpa que nunca virá. Né? Porque hoje em dia, gente, grandes companhias, empresas não admitem culpa, porque admitir culpa não é uma coisa como eu errar aqui, xingar o Bruno Aleixo, que eu jamais pediria desculpa por fazer isso, mas se eu pedisse desculpa, era uma coisa pessoal. Empresas não, gente. Um pedido de desculpa de uma empresa tem efeitos de relações públicas, né? Financeiros, de patrocínio, de investimentos futuros, até de bolsa de valores, que os caras não fazem. Os caras não fazem. Eu não estou falando que eu concordo, que tem que ser assim. Imagina na Fórmula 1 que tem envolvido casa de aposta. Nossa, gente. Hoje em dia, Bruno, a gente tem equipe que erra estratégia e não admite.
Você tem erros de estratégia que a equipe vem e penteia depois. Não, porque o nosso simulador indicava que o pneu tinha temperatura. Porque muitas vezes, às vezes, quando é muito crasso, você não tem como negar. Por exemplo, aquele do Hamilton largar sozinho na Hungria. Todo mundo foi pro bol, os caras assim, não, porque ali eu até acho que se o Hamilton fizesse uma coisa, todo mundo podia fazer o contrário mesmo, é verdade. Mas os caras não vêm e admitem. O erro de estratégia da Red Bull na Espanha, aquele que o Hamilton parou um pouquinho depois e fez a segunda parada e pegou ele. Os caras não admitem. Por quê? Admitir culpa hoje, gente, é um problema de relações públicas. Infelizmente, repito que não concordo. É o nosso papel, tá aqui para isso. Papel de jornalista é estar aqui justamente para apontar o dedo nisso. Porque se você ficar só nas fontes oficiais, meu amigo, ninguém nunca erra, ninguém nunca é ruim, ninguém nunca... É tudo lindo e maravilhoso. Muito bem. Então, não, só rapidinho. Eu acho que se tirassem o Michael Masi ali naquela época, seria mais assim, olha, foi ele. E eu acho que a FIA claramente mostra que não é o foi ele. Eu acho que o Michael Masi cai muito por uma questão de relações públicas, de limpar a imagem. Coloquei isso no Twitter agora, pouco antes do programa. É limpar uma imagem que ficou errada, ele cai. E a Fórmula 1 deixa claro, ao abastecer os novos diretores de prova, de coisas que o Masi não tinha, que não é culpa só dele. Não era culpa só dele. Não tem mais a comunicação dos diretores de equipe para o diretor de prova, que é evidente, é a melhor medida de todas. Agora tem o suporte, agora tem uma divisão entre diretor de prova e quem cuida da segurança. O Masi vai continuar cuidando da segurança. Então, quebrar essa função do diretor de prova, que nós falamos isso aqui no final do ano passado, é uma admissão também de que o cara era sobrecarregado. É isso aí. O Leandro Alves, dos novos carros lançados, apenas a McLaren está com a configuração pull rod na suspensão. Será que é uma das equipes que vai errar a mão do carro? Olha lá, olha como a galera tá gostando do negócio da suspensão mesmo, né? Vai depender do conjunto. Como é que é o nome dele, Bruno? Leandro, vai depender do conjunto. Só porque a suspensão é diferente das outras, porque a gente acha assim, que os caras acordam num dia e falam assim, vou fazer uma suspensão diferente aqui. Tudo é estudado, gente. Tudo é testado, é simulado, né? Claro que essa Fórmula 1 tem esse grande asterisco, né? É tudo simulação fora da pista. É tudo teste em túnel de vento. É tudo teste em CFD. Pode errar? Pode errar. Mas se o cara fez a suspensão diferente, é porque ele acopla no projeto dele. Suspensão, gente... Rapidamente, Bruno, suspensão, gente, tem a ver com distribuição de peso do carro, com como que o carro vai trabalhar o pneu. Gente, o pneu esse ano é completamente diferente. A parede do pneu, ela é muito mais dura, porque ela vai ser menor. Porque o aro da roda é maior. Então o espaço de borracha é menor. Isso muda completamente o jogo em termos de suspensão. Suspensão até o ano passado era peça aerodinâmica, quase mais até do que uma peça mecânica. Você via suspensões no ano passado que iam em direção à borracha do pneu. Elas precisavam de um adaptador para descer para a roda. Por quê? Porque eram peças de aerodinâmica. Então, gente, não dá para bater o olho e cravar. Tem gente que gosta, eu entendo. Não dá. Dá para a gente... Os ouvintes estão atentos nisso e isso é legal. Essa aqui foi por esse caminho, essa aqui foi por outro. Mas, na minha opinião, para aí. Vamos ver a pista, o que ela mostra. Ou não vamos ver, né? Porque a primeira pré-temporada... Não vai ser mostrado, né? Nós não vamos ver nada. Muito bem, vamos lá. Fausto Silva, ele quer saber o seguinte: me parece que a Aston Martin está com a frente mais alta em relação aos outros carros apresentados. Sei que existe regra para a altura mínima em relação ao solo, mas existe regra para a altura máxima? A equipe pode ter encontrado uma ótima solução para potencializar o efeito solo. Tem uma coisa aí, né? Eu também fiquei com essa impressão. Não tem altura máxima. Não, se os caras quiserem voltar com o bico de tubarão, que o Bruno adorava, tenho certeza. Né? Maravilhoso. Benetton de Johnny Herbert. Os caras 2 vitórias, voltar... hein? 2 vitórias. 3, ué, não? Não, não, você fala na Benetton, tá? Quem sou eu para discutir carreira de Johnny Herbert com você? Ora, como não? Que isso? Com o maior fã. O maior e único. Né? Não é o único, não. Eu já te contei que tem uma moça no Japão que ele vai pela TV inglesa e ela fica no portão com o cartaz dele, fica sentadinha até ele sair do autódromo. É muito legal, é muito bonitinho. Uma fã, ela já é mais velha, mas ele merece. Ele merece. Enfim, tem as pessoas que são meio malucas. Mas, enfim, tem uma coisa, gente, que eu acho que as pessoas também não estão considerando, Bruno Aleixo. Gente, vocês acham que os caras estão revelando tudo nesses lançamentos? Então, aí que é a pega, né? Aí que é a pega. Você vê que os caras...
A Red Bull lançou o carro boneco, travestido de Red Bull. A Haas fez uma coisa que parece uma coisa, nem parece o carro desse ano. O da Haas eles nem tentaram disfarçar, né? Que nem é aquele carro lá que a Fórmula 1 entregou de modelo lá, sei lá. Gente, isso é muito importante. Os projetos estão na fase, vou fazer uma analogia que o Bruno vai gostar, estão na fase de bebezinho, de criança. Criança pequena como o Francisco Johnny, filho de Bruno Aleixo. Eu estou apontando para esse lado aqui, eu espero que a posição esteja certa. Não dá para saber. Não dá para saber. O Léo, editor. Depois ele vê lá. Inclusive, impressionante, né? Léo, editor, participou do programa. Você viu? Já... Eu devia ter sido o editor daquele programa. Colocar o Twitter errado dele, ele ia... Mas, enfim, legal vê-lo aqui, diante das câmeras. Mas, gente, os projetos são bebês. O que eu estou falando? O que eu quero dizer com um projeto bebê? É um projeto que você tem muito a aprender ainda, todos os engenheiros. O salto de performance é muito maior do que o ano passado, quando todo mundo estava no final de vida do projeto. Todo mundo já estudou exaustivamente, fez opções, testou asa, tirou asa. Nesse ano, não, ninguém sabe o caminho. Vocês acham que alguém vai entregar detalhes em foto de lançamento de carro? Não vai. Então, gente, nós temos que ser mais espertos do que esses caras. Né? Nós não vamos ser. Claro que eles são muito mais espertos do que nós. Mas ficar analisando, olha aqui o lançamento do carro, essa suspensão. Até a suspensão pode ser diferente. A suspensão, na hora que o carro for para a pista em Barcelona, pode ser outra coisa. Então, gente, muita calma. Vamos ver as pinturas. Lembrando que vamos ver as tendências, mas calma, muita calma. Porque aí o ouvinte pode falar assim, mas eles não têm um direito lá a 100 quilômetros, né, para fazer o shakedown do carro, igual a Williams fez, né, a Alfa Romeo parece que já andou fazendo também e tal. Tem, mas ali é para ver se o carro funciona, né? Para ver se liga, se o volante vira, as rodas viram junto, é para isso que serve aquilo ali, né? Ninguém vai marcar tempo e tal, não tem nada disso. Então... Não, e nem ali, Bruno Aleixo. O cara pode estar usando tudo que ele tem. Nem aqui o cara pode colocar a asa certinha. O cara pode ter duas asas. Aquele aposta e uma que ele pode usar em outros circuitos. Que ele pode usar, vamos dar um exemplo. O cara pode usar uma asa de circo de Hungria no treino, sendo que na Austrália, em Monza, ele vai usar outra, ou que a asa principal dele vai ser outra. Então, gente, esconder o carro, que sempre fez parte do jogo, nunca foi tão importante como agora. Então, muito cuidado em quem pega fotos e fica analisando. Eu peguei as fotos, eu coloquei foto aqui de proteção de tela, mas eu não fui, entendeu? Eu vou bater no olho, a gente vai tentando sacar as tendências. Mas é diferente de quem já deu pulo. Olha essa suspensão, olha esse buraco, como o ouvinte colocou. Gente, pode ser tudo balão de como é que chama? Balão de ensaio. Balão de ensaio. Pode ser tudo balão de ensaio, gente. Na hora que o carro... Com as fotos de Barcelona, que pelo menos fotos eu espero ver, né, as fotos de Barcelona, aí a gente vai começar a poder botar o dedo nas partes dos carros. Muito bem, o Adriano Aguiar quer saber se a gente acha que a Williams, por ter uma aparência mais simplificada, pode dar o pulo do gato. Olha lá, os ouvintes vão detestar. A Williams, deixa eu falar, eu fiquei olhando a Williams e falei, rapaz, eu já vi isso em algum lugar. Aí eu descobri, a Williams copiou a Syntec de 94. A Syntec, até na pintura, né? Não, tudo, a pintura, a frente, copiou tudo, impressionante, parabéns, hein? Copiou a pior equipe daquela temporada, né? Acho que a Pacífica era pior, né? A segunda pior. A Syntec e Pacífica eram as duas últimas, né? Não parece uma boa inspiração, mas quem sabe. Né? Mas é tudo coincidência, né? Porque os objetivos são completamente outros. A Williams pode dar o pulo do gato, sim. Só para não deixar o ouvinte sem resposta, pode. Qualquer uma pode, gente. Não se esqueçam que 2009... a mudança de regulamento era muito menos intensa do que essa. Eu já falei lá atrás, no meio do ano passado, até vi outro jornalista dizendo agora, fiquei até feliz, é a maior mudança da história da Fórmula 1. De um ano para outro. É a maior. Então, para uma Alfa Romeo se dar bem, para uma Williams se dar bem, pode acontecer. Por isso que eu falo, gente, saboreemos, vamos saboreemos essas horas em que a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer. O pessoal tá bravo com a Williams, daqui a pouco tem pergunta sobre isso. Calma, aguenta firme. Maria Clara Bortoli, às vezes os engenheiros olham para o passado para encontrar soluções ou inovações para as tecnologias atuais. Vocês notaram que o nariz e o bico da Williams que ela usou para fazer o shakedown se parece com o bico dos monopostos dos anos 90? Acabei de falar aí, ó. Na minha opinião, são os carros mais lindos da Fórmula 1. Imagina se vira tendência. Concordo com você, viu, Maria Clara? Os carros mais bonitos da Fórmula 1, isso é um dado comprovado. São da temporada de 93, 94 e 95.
É verdade. E isso que ela falou também é verdade. É outra coisa que a gente não pode comprovar, mas é verdade. Tem muito engenheiro que lembra de soluções que já foram usadas em outras épocas, não é que pega exatamente igual, mas tenta aplicar propriedades dessas soluções. Isso acontece, não é agora, de 2021 para 2022, não. Isso acontece toda hora. Aquilo. Tanto que a gente vê. Olha o exemplo, gente. A gente já viu tendência de bico baixo, depois a gente vê tendência do bico subir, depois baixa de novo. Estou só usando o nariz do carro como exemplo. Né? Porque os caras vão pegando as tendências e tentando reciclar. Eu acho que a palavra é essa. Mas ela tem razão. O passado serve de inspiração. Ainda mais agora com o efeito solo. Então, o efeito bem solo. Diferente. Mas um dia já aconteceu, né? Então alguém deve ter ido lá nos arquivos. Claro que exatamente. Claro que alguém pegou o arquivo lá e falou, cara, como que a gente trabalhava isso aqui? Será que isso tem transferência para agora? Não tem, joga de lá. Mas é isso aí, os caras olham para tudo. O Braia, ele tá dando parabéns aqui pelo especial sobre simuladores e queria deixar a opinião dele. Falando que o automobilismo virtual proporcionou àqueles que não possuem muitas condições de praticar automobilismo real. Ter um pouco de não praticar automobilismo real, ter um pouquinho do gosto das corridas. Até mesmo para quem não tem tanta habilidade, o que vale a diversão e o avanço da tecnologia dos jogos e dos setups de corrida também ajudou muito. A pergunta para mim e para o Fábio, se ele gosta de jogar. Qual é a pista que vocês mais gostam de pilotar nos games? A dele é Nordschleife. Isso. Nürburgring, né? O velho Nürburgring, né? O Inferno Verde. Qual é a sua pista preferida, Fábio Campos? Bruno Aleixo, o último jogo que eu joguei pra valer era o jogo do Senna no Mega Drive. Não mete essa não, porque nós gastamos horas e horas, eu revelei isso aqui no especial. Nós passamos horas e horas e horas em um fim de semana qualquer aí do início dos anos 2000 jogando o jogo do Nigel Mansell. Não sei como surgiu esse jogo na nossa vida, mas foram horas e horas e horas. Mas peraí, aquilo não era Fórmula 1. Não, era Indy. Aquilo era da Indy. Não, e depois, porque depois daquela fase, eu ainda passei uma fase de Mega Drive. Você teve uma fase do GP2 também, que eu lembro muito bem. É verdade. Teve uma fase do GP2. Era um bom simulador do GP2, ao contrário desses outros dois que nós falamos aqui. É verdade. Mas enfim, eu não tenho a menor especialização no assunto. Esses caras aí que são craques, o Léo, o Bruno, eu não tenho a menor condição de opinar, porque videogame não é muito comigo, não tem domínio. Eu ganhava do Bruno, deixava o Bruno comendo poeira. Mas era uma época que eu era treinado para isso. O Bruno terminava as corridas, a gente jogava uns jogos que o Bruno terminava as corridas com as rodinhas do carro. Verdade. Não, tinha um jogo que era da Fórmula 1 do PlayStation, né? PlayStation 2. A gente jogou esse uma vez. Que acho que era da temporada de 2006. Depois o ouvinte, eu não sei o nome desse jogo. Depois o ouvinte que souber, deixa aí nos comentários. Não lembro. Mas o Bruno Aleixo é que tem. Você é melhor para responder a pergunta. Não, eu ia falar pro Brian. Tem volante, o Bruno Aleixo tem toda a estrutura. Não, Brian, experimenta o Kart Lake. Que pistinha boa de andar, viu, rapaz? Uma delícia. Experimenta o Kart Lake aí. Das pistas assim que... Tirando a Bélgica, né, que é muito legal, mas o Kart Lake é bem bacana também, viu? Muito legal. Mas essa daqui que ele falou, Nürburgring, eu acho tão difícil que nem tem muita graça, porque bate toda hora. É muito difícil correr lá. O Luciano porque você Farias. É ruim. Também tem isso. O Luciano Farias. Primeira dúvida que eu tinha já foi sanada, como são bonitos os carros de 2022. Então, beleza. A segunda eu jogo para vocês. Com o carro assim tão diferente, que diferenças em termos de paradas nos boxes vocês preveem? Tanto na estratégia como na parada em si, pois outro dia vi que pelo peso e tamanho das novas rodas, as paradas deverão ser mais lentas. E aí? Pode ser que tirar a roda seja mais lento do que tirar e recolocar. No começo, né? Porque esses caras se adaptam muito rápido, né? Mas isso aí, gente, vai depender muito de como essa borracha vai operar nas corridas. Essa borracha, ela sendo mais resistente, e eu já falei isso, né? Existem 3 mandamentos que a FIA passou à Pirelli. Uma janela de funcionamento mais ampla, ou seja, o carro não tem que atingir uma temperatura quase que específica no 0, tanto, claro que não é 0, né? Para o pneu funcionar, ou seja, o pneu tem que funcionar com temperaturas mais um pouquinho menores e um pouquinho maior. A janela, por isso que a expressão é janela mesmo, a janela de boa operação do pneu tem que ser maior.
O pneu não é para ser mais super desgastável como era antes. Isso tudo é uma carta, gente, que foi enviada pela FIA para a Pirelli. Então, gente, só o pneu já mudaria, mesmo se mantivesse os carros, só essas 3 regras que a FIA passou para a Pirelli sobre pneus, já mudariam completamente o jogo. Você imagina agora num carro novo, com aro 13, 18, enfim. Então isso vai mudar muito o jogo. Essa questão da parada pode realmente ser completamente diferente esse ano do que era até o ano passado. Mas vai depender não só do tempo que se perde em troca do box, que é uma boa colocação do ouvinte, mas vai depender de como essa borracha aguenta. Tudo indica que a borracha vai ser mais resistente. Todas as informações indicam que a borracha vai ser mais resistente. Agora, se a borracha, se o intervalo entre o vermelho, o amarelo e o branco for menor, você pode ter mais equipes arriscando. Você pode ter mais equipes operando melhor com... Uma equipe vai se dar super bem com o vermelho, outra pode se dar super bem com o amarelo. Se isso acontecer, a gente pode ter mais paradas ou menos paradas por parte de algumas equipes e outras não. Enfim, dei essa volta toda para dizer que é também um grande ponto de interrogação. É isso aí. O doutor Jalinho, o Fábio comentou no Twitter dele sobre o spray de água da Williams com carro novo. O túnel Venturi realmente é a causa disso? O efeito Venturi, né? Ele é até mais assim. Eu sempre ouvi do efeito Venturi que ele é uma coisa mais do ambiente fechado, né? Do lacre, assim, do tubo que puxa, do vácuo que é, digamos assim, intencionado. Mas eu entendi o que ele quer dizer, né? Ele está falando basicamente do efeito solo. Se tem a ver com isso. Não. Primeiro que o Dr. Jalim, que legal saber que ele está lá no Twitter, ele não está com esse nome sarcástico que ele usa aqui. Ainda bem, né? Porque ainda bem. Ainda bem foi da parte do chefe. Ele está adorando ser chefe, gente. Ele é chefe. Ele manda post, quando sai o post, quando não sai, o que faz com o programa, o horário do programa. Ele é o chefe, ele está adorando ser o chefe. É uma delícia. Mas o Dr. Jalim, obrigado por estar acompanhando lá no Twitter. Eu coloquei isso mesmo. O spray, coloquei uma foto, não sei se você viu, Bruno Aleixo, a foto da Williams fazendo o seu treino, o seu shakedown, né? E é impressionante o spray. É impressionante o spray numa foto que não parece nem que está chovendo. Né? Tudo bem que é uma foto, né? É preciso cautela. Mas a pista está bem úmida e a parede de spray, e na hora que eu vi isso, eu me lembrei dos especialistas, muito mais do que eu, engenheiros, enfim, dizendo que o efeito solo, né, até pelo também o efeito Venturi, né, que é a questão da não resistência do ar embaixo do carro, do que puxa, né, vai puxar água ao invés do ar, quando não tem o ar, a água vem no lugar do ar, essa propriedade se aplica. O efeito que o carro faz de jogar água, de jogar o ar para cima, que vai ajudar o carro de trás, porque além de toda essa questão de efeito solo, tem a saída do ar atrás. Vejam a boca traseira dos carros, como elas são enormes, porque o ar vai ser jogado lá para cima. Quando não tem o ar, quando a água entra no lugar do ar, vai acontecer isso com a água. Então, Bruno Aleixo, eu temo, embora não possa cravar, que corrida com chuva seja coisa do passado. Que com esse carro vai piorar, vai ser mais difícil, o pneu Pirelli não vai dispersar a água necessária, e eu temo que corrida de chuva não seja uma coisa que a gente vai lembrar de outros tempos. Eu temo. Oremos, né? Oremos, para que não aconteça. Né? Porque o efeito solo, muita gente falou, o efeito solo, ele é ótimo, mas ele pode ser ótimo se ele bem aplicado. Agora, no molhado, ele é um complicador, porque ele faz com a água o que ele faz com o ar, ou seja, vai jogar lá para cima e a visibilidade vai ficar pior. Vamos ver. O Fabiano Franco, minha pergunta se refere à pressão do turbo nas UPs. Se é padronizado, tem limite ou é liberado? Não é padronizado e não tem limite, não. Não existe um limite pro turbo, né? O turbo não é obrigado a operar com tantos bars, não é. Mas existe um limitador indireto, que é o fluxo de combustível, né? O fluxo de combustível, que é limitado, ele não pode ser usado de qualquer maneira, né? Red Bull já foi desclassificada por isso, a questão daquele motor Ferrari polêmico, né, envolvia isso, muita gente diz, né, além daquela coisa da parte elétrica do motor. Enfim, resumindo, ele não tem uma limitação obrigatória, mas ele acaba sendo indiretamente limitado pelo fluxo de combustível, que é limitado e que isso acaba acertando os giros do carro. O carro não gira tanto, ele também tem os giros, o RPM do motor. Um pouquinho não vai ao máximo por causa disso, e o turbo também. Não existe uma limitação para o turbo, mas existe a limitação do fluxo de combustível que atinge por tabela o turbo. Muito bem. O Fabiano César, ele está perguntando o que a gente achou do carro da Ferrari.
Já falou um pouquinho sobre isso, vou fazer a segunda parte da pergunta dele, que eu acho mais interessante. Só deixar registrado que um carro vermelho e preto terá sempre o meu agrado, sempre o meu aplauso. Pronto. Não, mas falando sério, sem brincadeira, eu achei que ficou muito bonito mesmo. Ficou bonito, ficou legal. Aliás, os carros são bem bonitos. A Ferrari, ela não cai na uma coisa tem que ser elogiada da Ferrari. A Ferrari, ela não cai na mesmice de pintura que a Red Bull, por exemplo, cai. Não, que a Honda na MotoGP cai. A Honda na MotoGP é a mesma moto desde 2006. Antes até disso, 2006 que eu comecei a assistir. Né? Red Bull é uma tristeza. É impressionante assim, a pouca inovação. Eu acho que isso a gente pode discutir isso no programa de terça-feira, com mais tempo. Eu acho que esse desperdício de marketing ele é importante sim, não é só um detalhe, não. E a Ferrari nunca cai nisso. A Ferrari, mesmo a gente sabendo que ela vai ser sempre vermelha, ela nunca é a mesma coisa. E eu acho isso muito válido, muito interessante. A segunda parte da pergunta aqui, ele quer saber se as contratações de vários engenheiros da Mercedes e da Red Bull que a Ferrari fez na surdina, eles olharam para o passado da era Schumacher e viram que esse é o caminho? Olha, a Ferrari, quem está contratando muito é a Aston Martin, a Red Bull tirou gente da Mercedes, né? Essas duas têm mais do que a Ferrari, né? Pelo menos dos grandes nomes, né? Ou não é de grandes nomes, mas dos nomes mais importantes, digamos assim, na hierarquia das equipes, né? A Aston Martin tirou gente da Red Bull e a Red Bull tirou gente da Mercedes para trabalhar na questão do motor, né? Aliás, uma das grandes notícias dessa intertemporada, não sei se vocês comentaram aqui, é que a Honda meio que abandonou o abandonar da Fórmula 1. A Honda meio que vai continuar. A gente falou que essa é a história mais mal contada de 2021, é essa história da Honda aí ter saído sem sair. Basicamente a Honda vai ficar. Não vai ficar oficialmente, mas vai ceder pessoal, vai ceder conhecimento. Não te parece que eles arrependeram? Nós vamos sair. Aí quando eles olharam e falaram assim, peraí, nós vamos sair agora, eles arrependeram, mas aí quando voltaram atrás já devia ter outros acordos lá, negócio de marca, não sei como é que funciona isso. É porque para eles o ganho mercadológico, que é o principal de tudo isso, esse ganho não vai voltar. Assim. Eles vão ficar ali tecnicamente, eu acho, Bruno, que pode ser assim, preparando uma volta. Talvez para 2026, talvez a chance seja grande mesmo. Então, olha só, não vamos desligar completamente disso aqui, para a gente não perder o fio da meada e não ter que começar do zero lá na frente. Então vamos continuar aqui. Agora, o arrependimento eu acho que não aplica tanto porque a grande razão dessas empresas se envolverem com a Fórmula 1 é extrair publicidade, é extrair o marketing. E isso a Honda perdeu. Perdeu porque vai sumir. Eu acho que não tem o nomezinho Honda, né? Não tem. Não tem. Então isso aí, isso é o princípio. Esse não tem volta. Quer dizer, não tem volta agora, mas pode ter. Talvez no futuro, né? No futuro. Vamos lá. O Marcos Souza quer saber sobre a situação do Nicolas Tombazis. Ele continuará no mesmo cargo ou em outro, ou mandaram para a rua? É uma boa pergunta. Tá havendo daqui a pouco, gente, vai acontecer o seguinte. O corpo técnico que criou este carro, criado pela Liberty, gerido pela Liberty, daqui a pouco ele vai sendo desmontado literalmente, o escritório vai ser desmontado, e ele vai voltando, essas pessoas vão meio que voltar para os braços da FIA. Elas vão ser capitaneadas pela FIA, como se a Liberty fosse se desligar dessa parte técnica e fosse devolvê-la à FIA. Porque se você for parar para pensar, é meio que uma contrassenso, né? A Liberty não tem que criar, não tem que ser parte técnica. A Liberty é detentora de direitos comerciais. A Liberty é cuidar de calendário, promoção, corridas. Mas não, a Liberty, percebendo o tamanho do buraco que a Fórmula 1 foi com esse carro antigo, que eu não sei por que existiu, e desde 2016 bato na tecla, né? O carro quando lançou em 2017, eu já falava em 2016, quem me escuta lá no café sabe disso, esse carro não deveria ter existido, né, com essas propriedades. Então, a Liberty veio, chamou para ela uma responsabilidade que não era dela. Se a FIA quisesse falar, não, parte técnica não é com você, é com a gente. Mas é claro que a FIA, entendendo o bem geral que era, né, a mudança, deixou a Liberty tocar. Então, aos poucos, este desligamento vai começar a acontecer e a parte técnica vai ser só, única e exclusivamente FIA. O Ross Brown vai sair, o Ross Brown vai aposentar, o Pat Simons vai sair, e aí é o Nicolas Tombazis, para chegar na pergunta do ouvinte. O Nicolas Tombazis deve ficar, ele pode mexer, ele pode hoje ter um nome de um cargo assim, assado, a não ser que ele seja contratado por uma equipe, né? Porque, as equipes têm isso aqui, E as equipes, às vezes, com isso aqui, haja visto, o Lauren Mack está na Ferrari hoje, o Martin Bukowski, que foi Renault até agora há pouco, acabou de ser mandado embora. Esses caras foram tirados da FIA por causa de dinheiro. Pode acontecer com o Nicolas Tombazis. Muito bem. O Vinícius
Todos os carros revelados até agora parecem ter o rake próximo de 0. Isso faz parte das novas regras ou se alguma equipe quiser ainda pode usar o rake alto? Não tem mais rake alto, você pode até ter uma variação no rake, mas aquilo que tinha o ano passado não tem mais, porque agora tem efeito solo. Então agora, meu amigo, é carro no chão, efeito solo ali, é o efeito Venturi, né? Quanto menor a zona de pressão, mais rápido passa o ar. Então, rake alto agora. Antes, para tentar resumir de uma maneira bem mais simples, antes, o fundamento do ar no carro era por cima. Então, você mexer na altura não era tão impactante. Agora não, meu amigo, agora o segredo está embaixo do carro. Então, se você subir, aumentar a sua área, você diminui a pressão, o ar passa mais lento, você fica mais lento. Pode até ter um carro um pouquinho mais alto aqui, outro ali. Os caras vão inventando, suspensão traseira. Os caras podem criar alguma coisa. Agora, rake, acabou. Todo mundo coladinho no chão. Ó, o Alisson faz 2 perguntas aqui sobre o Michael Masi, que a gente já respondeu, né? Sobre os significados da saída dele, da colocação de 2 diretores. E ele pergunta aqui dos lançamentos até agora, qual pintura chamou mais atenção? Você viu que... Eu lembrei de você viu que a Aston Martin ficou um pouco mais clara, né? Melhorou bem. É uma reivindicação sua do ano passado. Ainda bem que eles ouviram, né? Eles ouviram em compensação, a AlphaTauri abandonou as rodas brancas, né? Isso... não tinha reparado nisso. Infelizmente, eles vão perder meio segundo com isso aí. Isso é científico. Eu achei que você fosse falar assim, eles vão perder um fã aqui da minha e agora eu vou torcer contra. Não, é meio... Não, o carro com roda branca, ele é meio segundo mais rápido por volta. Isso Você poderia explicar essas propriedades que fazem isso no carro? Nós vamos explicar com mais tempo na terça-feira, mas isso é uma questão científica. Cientificamente comprovada. Comprovado. Tá certo. Qual pintura eu achei mais... Eu gostei da pintura da McLaren. Acho que o preto com laranja fica muito mais... O pessoal não gostou, né? O pessoal muita gente criticou. Ficar discutindo beleza de carro é uma coisa muito subjetiva, né? Então, é difícil, né? Não existe certo, errado, existe opinião. Eu achei a Ferrari muito bonita mesmo, o contraste do vermelho, às vezes o contraste do vermelho com o branco fica muito bonito, às vezes o carro todo vermelho, 2007, né, Bruno? Vocês já fizeram até especial de temporada 2007 aqui. 2007 era aquele carro todo vermelho, era muito bonito também. É bonitão. Era muito bonito. Aí quando você coloca o preto, como a Ferrari fez em 91, talvez o Bruno sabe melhor do que eu, enfim, a asa preta, como vai ser a desse ano. A asa preta em 90, eu acho que foi entre 88 e 93, 94, eu acho que foi a asa preta, mas também não sou um especialista em Ferrari, assim, né? Mas você é um especialista nos anos 80, 90. Eu achei muito bonito. Acho que o contraste ficou muito legal. Eu gosto, gente, de carros que inovam de um ano para o outro. Eu acho que isso revitaliza o gosto das pessoas, revitaliza as redes sociais, as pessoas discutem, essa repetição de pintura que eu acho muito improdutiva e pobre, e não combina com a criatividade do automobilismo. O automobilismo é criatividade, é engenharia, é inovação, e o cara vem com a mesma pintura, eu acho... Não, Red Bull, nota 0 para Red Bull, e a Red Bull, que vai vir pelo menos com o número 1 para sua alegria, né? Isso sim, isso garantiu alguns pontinhos a mais, mas é a mesma pintura. Não, e a Red Bull, o que me espanta é que a Red Bull é justamente a equipe que se destaca no marketing, que se destaca na publicidade, que se destaca... Chegou na Fórmula 1, foi uma inovação no marketing, criava lá o boletim da Red Bull, enfim, fazia várias... o motorhome inovador, até hoje ainda é um motorhome diferente dos outros. Fazia tudo, promovia filmes mais do que os outros. É sempre uma equipe ligada ao marketing. E é uma equipe que pouco muda o seu carro, é uma equipe que pouco explora essa capacidade. Mas foi bem lembrado o número 1 aí, realmente ganhou pontos. O Marcos Aguiar, com as regras de 2022, o que vai diferenciar um carro do outro? Se tudo foi muito padronizado, onde as equipes poderiam tirar um maior desempenho e eficiência? Muito boa pergunta. Como é que é o nome dele? Espera aí que eu tava passando aqui. Marcos Aguiar. Agora temos que abrir o DRS, não que graças a Deus deve estar com os dias contados, né? Ele está lá, né? Ele está lá. Enfim, ele está lá. Mas talvez na terça-feira a gente discuta isso. Então vamos lá, mais rapidinho então. A gente tem o seguinte, a gente tem partes padronizadas, mas outras partes não. Então, por exemplo, a entrada de ar aqui do lado do motor, aqui em cima da cabeça do piloto, a gente tem várias partes em que a gente já está vendo muita diferença das equipes. Suspensão, enfim. Então, não é que é tudo igualzinho. Existem algumas partes em que as equipes podem trabalhar. A parte de baixo, essa a gente não vai ver, mas embaixo do assoalho é bem mais livre também, embora tenha várias regras, mas é bem mais livre. Então, a gente... fica tranquilo, ouvinte, escute o que eu falei. Os nossos olhos vão treinar quando a gente vê os carros de verdade, que esses ainda não são, na minha opinião, a gente vai começar a saber facilmente a diferença
entre um carro e outro. Fique tranquilo quanto a isso. Legal. O Cleice Posidônio, se vocês não acham que se a FIA incluísse na regra a obrigatoriedade de usar 3 compostos nas corridas, teria mais emoção? Isso já foi discutido. A Sky Sports da Inglaterra já colocou isso em várias transmissões, esse tipo de discussão. O perigo aí é você obrigar os caras a usar um pneu que às vezes é muito fora da curva, né? Literalmente, quase. Então, às vezes, você tem autódromo, vai depender desse novo pneu. Vamos ficar de olho nisso. Se esse novo pneu puder fazer isso, a gente pode até defender isso lá mais para frente. Mas essa regra o empecilho dela é que você pode colocar um pneu branco em Mônaco, pode ser um horror, um desastre, e aí fica até perigoso, enfim, por isso que essa regra não emplaca. O Rainer Patrick quer saber sem o pulo do gato da Ferrari na suspensão, já que ela vem de push rod, né? Tendo até agora somente a McLaren de pull rod. Eu não entendi a pergunta, Rainer, não entendi a pergunta. Quer ler de novo, não? Não, ele tá fazendo uma constatação, então, que a Ferrari não vem com a tal da suspensão push e que somente a McLaren com pull rod. Não sei o que ele quer saber, né? Talvez na terça-feira a gente entre até mais no detalhe do push, porque eu já tô percebendo que a galera tá bem focada nisso. Só tá doido nisso aqui. A Graziella... O pulo do gato, rapidinho, o pulo do gato pode ser justamente não usar a suspensão que você esperava. Exatamente. Pense nisso. Para pensar na cama. Graziella Rosa, com a queda do Masi, são esses 2 novos diretores os corretos? A gente já falou, né? Eles vêm de realidades diferentes, né? Mas vamos ver. Eu acho que o Herbie Blanche é o ponto central aí, que vai estabilizar esses caras, vai passar muito conhecimento para esses caras. Agora, tem que ter consistência. Em cada hora um diretor de prova, se cada um for diferente do outro, aí fica pior. O Jonatas Mustang, belo nome, o erro do Masi cometido na última corrida é o maior da FIA na história da Fórmula 1? Não, já teve gente aqui que o do Balestre foi pior. Tem do Balestre, tem uma história do Fangio, cara, eu vi isso, não faz muito tempo não. Tem uma história do Fangio, que o diretor de prova ia punir outro carro e errou e puniu o Fangio, que não tinha nada a ver com a história. Tem umas aberrações sim. Uhum. Não sei se é o maior da história, e eu repito, gente, o Masi errou tentando fazer automobilismo. Não quer dizer que os erros dele não tenham existiram, mas ele errou tentando colocar ali uma corrida de carros. Essa história de, ele roubou pro fulano de tal, isso aí pra mim é loucura dessa polarização maluca. Até porque se quisesse roubar em favor do Verstappen, punir o Hamilton por ter cortado a chicane nas primeiras voltas. Eu e o Adalto comentamos isso aqui no último podcast que ele participou. Se fosse roubar, eles nunca iam fazer isso usando o rádio oficial sabe? Não, e faltando 5 voltas, quem garante que o Latifi ia bater? Eu acho o seguinte, a revolta com o erro do Michael Masi é legítimo e tal, mas, gente, roubo, manipulação, envolve tanta coisa, sabe? Você pensar que o cara ia usar o rádio oficial que é aberto, aí ia ter que mandar um piloto que usa motor Mercedes, que tem uma lógica, bater de propósito, então, assim, sabe? É verdade, é muita loucura. Bom, só rapidinho, ouvinte, não tire isso da sua cabeça. Lembre-se do conflito de interesses sobre o qual o Masi, que errou na questão do safety car, o conflito de interesse que ele foi submetido. Eu falei isso aqui o ano passado e repito. Não acredito que o Masi fez aquilo porque quis. Quer saber, meu? Vou empurrar essa corrida de qualquer jeito. Claro que tinha uma pressão da Liberty, provavelmente. Não termine, cara, a corrida com safety car. Não termine. Na hora que ele pensou, meu Deus, o ano vai acabar com safety car. Com o safety car, falou, não, eu vou dar um jeito aqui. Deu um jeito errado. Mas ele errou. Mas ele foi vítima, para mim, de um conflito de interesse, que ele era a peça do meio dos dois. Coisa que o Charlie Whiting não se submetia. Aí era diferente. E o Charlie Whiting não tinha a pressão de Toto Wolff e Christian Horner na orelha dele, como o Masi tinha. É isso aí. O Eduardo Silva Leite, ele está mandando perguntas sobre os lançamentos dos carros, acham que dá para ter noção quem arriscou mais ou menos, né? Você já falou aqui, ele falou que está muito ansioso para ver Aston Martin e Ferrari na pista. O Fernando, ele quer saber o seguinte, o que houve com as equipes como Minardi e Jordan não terem tido sucesso na Fórmula 1 e terem acabado? Foi apenas falta de dinheiro? Ou houve algo a mais, problemas internos, má administração? Minardi, qual que ele falou? Minardi Jordan. Jordan foi dinheiro puro.
Né? Apesar de que a Jordan ela foi dando passinhos para trás pequenos, existe problema de administração em algumas equipes que vão se apequenando, como a Williams, e a Jordan também foi se apequenando, mas eu acho que o principal do sumiço dessas duas equipes é a estrutura predatória da Fórmula 1 que foi privilegiando o dinheiro. Né? Olha, montadoras, dinheiro, né? Montadoras, o Ed Jordan dinheiro não só para as grandes, montadoras, 100 milhões de dólares jamais para a Ferrari. Até pouco tempo atrás, eu já publiquei isso no meu Twitter, tem muitos anos até. As três principais equipes, Mercedes, Ferrari e Red Bull, ficavam com mais de 2/3 dos lucros. 2/3 dos lucros na mão de quem já tem dinheiro. Então, uma estrutura predatória que agora está sendo desmontada, ela vai matando quem está lá embaixo. Vai matando, porque você vai ficando pequeno, você não consegue resultado, seu patrocinador vai embora, você não tem chance, você é dizimado. E a cerejinha do bolo, Bruno, o bolinho lá com a cerejinha, a cerejinha do bolo é a taxa de 200 milhões de dólares, que impede gente de entrar na Fórmula 1. Daí o Michael Andretti, doido para entrar na Fórmula 1. Bem na Fórmula E, indo muito bem na Fórmula E. E aí, doido para entrar, mas não entra, porque a Fórmula 1 não quer que ele entre. Não tem outro motivo. Não existe. Que história seria uma entrada do Michael Andretti na Fórmula 1? Que bom para o automobilismo, para ligar com os Estados Unidos, para trazer piloto da Indy, fazer aquela ligação. Ele já trouxe o Oliver Askew para a Fórmula E. O menino está até parecendo que vai bem, começou bem com o estreante. Sim. Enfim, é intercâmbio, mas a Fórmula 1 só quer saber do dia. Os caras destruíram as sprints. Vamos falar disso na terça-feira. Estamos com o tempo acabando. Os caras destruíram as sprints por interesse próprio. É um absurdo. É um absurdo total. O João Pedro Marques de Melo, ele fala que é fã da Fórmula 1 desde 2006, mas não entende muito da parte técnica. Quer que a gente explique a diferença entre o MGU-K e MGU-H? Para que eles servem? Rapidinho. MGU-H é o que desaparece, né, no motor futuro, no próxima geração, é o que transforma o calor do turbo, lembre-se, H, heat em inglês, é o que pega o calor do turbo e transforma em energia para o motor, recupera a energia para o motor. O MGU-K, o K de kinetics, né, cinética em inglês, ele recupera a energia da freada, esse vai continuar, e aliás esse vai ser cada vez mais desenvolvido, esse pode chegar no carro de rua de uma maneira mais eficiente. Esse é o MGU-K, é o que pega a energia da freada. O H pegava, eu acho que a gente já pode começar a falar no passado, porque daqui a pouco ele vai embora, pegava a energia do turbo, mas Motor Generator Unit, MGU, ou seja, unidade de geração de força motriz. O Cristiano Coutinho pergunta sobre a beleza dos carros, né? A gente já falou um pouquinho, e ele quer saber o que a gente já achou da Williams ter tirado a homenagem ao Ayrton Senna no bico dianteiro, que vem desde 1995. Eu acho isso tão... Gente, eu acho que assim, as pessoas têm que entender o seguinte, gente, é uma equipe que tem o nome de Williams. Não é mais a Williams. Não é. Chegou um outro grupo e comprou. Eles só não mudaram o nome porque o nome é muito forte. O nome tem um peso. Mas não é mais a Williams, gente. É outro dono, é outro esquema, é outro funcionamento, é outro propósito. Então, a Williams agora resolve. Não é que a Williams agora resolve. A Williams foi embora. A Claire Williams e o Frank Williams foram embora. Não é outra equipe. Não é a mesma equipe que o Senna correu. Os caras falaram, se é assim, para que os caras não conviveram com o Senna, como o Frank Williams conviveu, talvez até. Gente, deixa eu falar para vocês. Essa homenagem esteve no carro da Williams por 28 anos. É tempo suficiente, homenageou, né? O Senna está presente lá no museu da Williams, está tudo certo, entendeu? Parece que eles continuam tendo uma atuação com doação. Gente que ficou ofendida com isso, Bruno? Eu acho que muita gente, se deu uma discussão aí no Twitter, o pessoal revoltado, que absurdo. Gente, né? Foi feita a homenagem, está feita. O Senna, gente, vai fazer... Um Szinho. Pensaram? É um Szinho no canto do carro, gente. Não faz a menor diferença. Vocês já pensaram que daqui a pouco vai fazer 30 anos que o Senna morreu? É uma vida, cara. É uma vida. A gente pode discutir isso aqui em maio, né? Porque sempre tem uma pauta relacionada a isso, mas é uma vida. Então, assim, as pessoas que trabalham na Williams hoje nem conviveram, sabe? Então, é outra história. Exatamente. E não é desrespeito nenhum, mesmo que não tenha desrespeito. Não é desrespeito nenhum, o cara tá lá. Tá lá, ele tá no Museu da Williams, a Williams parece que faz doações aí pro Instituto Ayrton Senna, que é muito mais importante. Muito mais importante. Qualquer adesivo que coloque no carro, e tá tudo bem. Simbologia, para mim, que não deveria ter sido tirada, é o ajoelhar antes da prova. Mas isso aí outra história, né? A gente fala na terça. A gente fala na terça. O Henrico Zampoli, muito se fala dos novos carros, novos pneus, regras mais claras, porém não vemos nada acontecendo com relação às pistas onde os GPs são realizados.
Vocês não acham que com esses carros maiores nas mesmas pistas antigas, a disputa roda a roda tende a ficar mais difícil, já que é ainda mais difícil fechar a porta, defender, né, a posição? Eu não sei se vai ficar mais difícil fechar a porta. Pode ser que fique mais fácil. Se não tiver o DRS, e não pode ter, a gente pode falar mais do DRS na terça-feira também. Não quer dizer que talvez fique até mais a defesa de posição fique até mais legal, mais bonita, mais interessante. Agora, essa pergunta dele é o seguinte, cara, eu acho que o principal era o carro. Né? Eu acho que o principal. A gente, quando eu digo a gente, o mundo da Fórmula 1, a gente culpou muito a pista, cara. Sendo que a pista não tem culpa. Eu uso o exemplo da Fórmula E, que, claro, é um exemplo extremo, porque é um carro bem mais lento do que o carro de Fórmula 1. Mas a Fórmula E fez uma das melhores corridas da sua história, em Mônaco. Com ultrapassagem na última volta, na saída do túnel. Então, assim, a culpa não é... Eu não estou falando que Mônaco é uma pista ótima, não é isso. Mas é um exemplo extremo de que a gente olhou muito para a pista. Narradores brasileiros ajudaram a criar essa coisa. O problema era muito mais o carro, gente, muito mais. Agora que a gente fez uma mudança para o carro feito para ultrapassar, vamos assistir, vamos. Vou usar a expressão, vou começar no meu primeiro programa do ano, vou usar uma expressão que eu devo usar o ano inteiro aqui. Já usei o ano passado várias vezes. Atualizem o software. Fãs de Fórmula 1, quarentões, cinquentões ou sessentões, como meus dois colegas, Bruno e Adalto, os sessentões são mais difíceis de fazer isso, mas atualizem o software. Vamos resetar, não vamos começar com preconceito. Essa pista. Teve até gente que me perguntou lá no Twitter: vai fazer sprint em Imola? Eu respondi: ótimo, eu quero ver se esse carro vai ser capaz de passar em Imola. É um ótimo teste. Então, gente, vamos resetar o nosso software e vamos olhar, vamos rever os nossos conceitos agora. O carro é feito para ultrapassar. Claro que vai ter pista que vai ser melhor, vai ter pista que vai ser pior, vai ter pista que vai mudar o nosso modo de ver, muito, e outras talvez menos. Mas não vamos atacar as pistas. O carro é outro. Vamos ver como esse carro se aplica a cada uma das pistas. Bom, e a última pergunta aqui do José Roberto Floriani. Se a gente acha que no futuro decisões erradas, como o último GP de Fórmula 1 de 2021, poderão ser canceladas. Afinal, houve um roubo. Olha lá, o roubo. Pois se a Mercedes soubesse que iria ter relargado, teria chamado Hamilton para os boxes. Mas se a Mercedes soubesse que a relargada podia ter acontecido dentro dos procedimentos. Se o Michael Masi deixa ali mais uns 4, 5 carrinhos passar, aí teria relargado. O cara não pode apostar que não vai ter e culpar se teve ou se não teve. Tudo bem, teve por maneiras, digamos assim, muito atabalhoadas. Mas, gente, diretor de prova não tem que ser justo. Não tem que ser justo com o pneu. Eu já falei isso no ano passado. Imagina se um Michael Masi da vida, na hora que ele for dar uma bandeira vermelha, ele tem que pensar: não, pera, não vou dar agora não, porque esse cara aqui acabou de parar. Olha ali, aquela equipe tá prontinha, todos os mecânicos. E se eu der agora? Gente, não é a função dele. O problema do Masi foi o atabalhoamento. Ele não tem culpa do pneu do Hamilton e ele não tem culpa do pneu do Verstappen. Mas isso só consegue enxergar quem não quer torcer. Quem quer, peraí. Né? Tem torcedor que fala: eu não gostei do resultado, mas eu entendi o que aconteceu, entendi onde foi o problema. Agora, a pergunta dele, apesar de discordar dessa questão do roubo, a pergunta dele é muito pertinente, Bruno, porque envolve uma mudança de estrutura que eu acho que tinha que acontecer. A Fórmula 1 ter processos de revisão mais rápidos, a Fórmula 1 ter processos de revisão, talvez até de resultados de corrida, porque não dá para aceitar tudo. Não dá para engolir. Esse é o resultado da corrida, ele é eterno e imutável. Não. Singapura 2008 é a prova. Né? Ficou ali se apegando, aconteceu, não vamos mudar. Aquele ali tinha que ser mudado. Aquele tinha que ser mudado. E até Abu Dhabi, se chegou à conclusão de que não vale, tinha que ter um mecanismo de fazer isso. Cancela o resultado, cancela a pontuação, cancela isso, cancela até a volta e tal. Não existe isso. Tinha que existir. E nisso a pergunta do ouvinte é boa. Tinha que existir. Só, Bruno, vamos continuar na terça-feira, chegamos no final. Quando eu digo lá no começo do programa que a discussão está indo muito longe de onde eu acho que ela deveria estar, um dos pontos é esse. Cadê a evolução de regulamento? Cadê a evolução de não terminar a prova em bandeira amarela? Cadê a evolução de poder rever os próprios resultados? Eu não estou vendo nada disso. Para mim, vão mudar. Alguma coisa vai mudar, já começou a mudar, e alguma coisa de regra de safety car vai mudar, tenho certeza que vai, mas eu esperava mais. Era a chance de evoluir a Fórmula 1. Você disse uma frase no final do ano passado que é excelente. A Fórmula 1 ficou pequena,
para o tamanho que a esportividade alcançou. Ela continua pequena. Eu não estou vendo discussão sobre track limits, não estou vendo discussão sobre ultrapassagens, o que vale, o que não vale. Estamos perdendo uma oportunidade gigante de evoluir o esporte. Mas falamos mais sobre isso na terça-feira, Bruno Aleixo. Muito bem, é isso aí. Finalizando então essa edição do Loucos para o Automobilismo, perguntas respondidas. A gente volta na próxima terça, então, com uma pauta, né? Vamos pensar aí o que a gente pode fazer sem o nosso grande Adalto aqui, né? Não, vamos fazer um programa de 3h30, hein? Vamos isso aqui para ele ficar nervoso, para ele olhar que isso. Programa, vamos deixar ele nervoso. Meu, vocês estão avacalhando aí, meu. Isso. Vamos fazer um programa diferente. Vamos falar de política aqui, de futebol. Vamos deixar o Adalto louco da vida na terça-feira. Eu falei que ele podia ficar tranquilo que a gente ia falar de muitas coisas, menos fazer gestos, assim, proibitivos que alguns podcasts andaram fazendo aí, né? Que o pessoal fez aí nas férias. Muito bem. Que coisa, né? Que coisa triste. Muito bem. Não se esqueça de deixar o joinha no nosso vídeo, de se inscrever no canal e acompanhar aqui as notícias, né? Marca o sininho lá para você saber quando tem vídeo novo. Na próxima terça a gente volta com mais um Loucos por Automobilismo. Um grande abraço para todo mundo e até lá. Valeu!